Shalom, irmãos e irmãs, tudo bem? A paz de Deus continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Hoje, nessa manhã, queremos pensar um pouco no Salmo 76, também um salmo atribuído ao Asaf. E ele começa esse salmo fazendo uma expressão que nos leva a pensar em reverência a Deus. O salmista diz assim, que Deus é conhecido em Judá, e grande é o seu nome em Israel. Porque quando pronunciava Deus de Israel, Jeová em Israel, havia um temor do povo, havia um respeito, havia por parte deles uma reverência. Em algumas épocas, a perda dessa reverência, desse temor, levou à desobediência. Levou Israel a trilhar caminhos tortuosos, onde eles pagaram um alto preço por fazer isso. Aqui o salmista usa algumas expressões, irmãos e irmãs, que nós devemos temer a Deus, nesse temor que nos leva à obediência a Deus. Porque ele usa no versículo 7 uma expressão que diz: Deus ficar irado. Quem é que pode ficar diante dele? Se Deus ficar irritado, se Deus ficar zangado, quem é que pode subsistir na presença de Deus? A ira, a irritação, a zanga de Deus, ela é permanente contra o pecado. Por isso, nós devemos temer a Deus, irmãos e irmãs, que nenhum de nós pode subsistir. No versículo 8, ele ainda diz que nós devemos temer a Deus, porque nós não podemos subsistir diante da sua ira, e também há um juízo de Deus. Deus julga, Deus julgará. Por isso que nós devemos ter muita reverência a Deus, ao seu nome. Que isso possa pautar nossa vida de forma que o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso falar seja no temor do Senhor, até porque a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria, do temer a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nessa manhã, nesse dia, pensarmos a nossa caminhada com reverência. Às vezes, se tem reverência a nomes, se tem temor a homens, ao nome de alguns homens que se julgam poderosos, às vezes se tem respeito ao nome de homens que se julgam serem alguma coisa. Nós devemos temer ao Senhor, ao nome do Senhor, reverenciar o Senhor. Principalmente se essa nossa atitude, irmãos e irmãs, for feita em amor. Eu amo ao Senhor, por isso eu temo. Eu amo ao Senhor, por isso eu reverencio. Eu amo ao Senhor, por isso eu obedeço. Por isso, irmãos e irmãs, talvez você já passou por algumas experiências de que, às vezes, dizer fulano, ciclano. Essa semana eu vi uma cena, estamos em campanha política ainda na nossa cidade, e eu vi um político passando na rua e alguém, algumas pessoas na rua olhavam para aquela pessoa como o nome dela é importante e aquela pessoa reverenciava aquele homem porque ele é alguém importante. E eu fiquei pensando enquanto olhava aquela cena, irmãos e irmãs. Se nós tivéssemos, e eu digo isso de forma geral, tanta reverência pelo nome do Senhor, alguns escribas antigos, judaicos, quando escrevia as porções bíblicas, e quando era para citar o nome de Deus, depois de escrever, ele não usava mais aquele instrumento de escrita em reverência ao nome de Deus. Vamos honrar o nosso Deus.
Vamos reverenciar o nome do nosso Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele está perto. E Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Shalom.